Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco de informações sobre como empreender no Canadá, as diferenças de você empreender no Canadá e no Brasil. A gente tem recebido muito questionamento, muitas perguntas, como são as diferenças entre ambos os países. Então a nossa ideia hoje é esclarecer um pouco essas dúvidas para vocês. Vamos lá! Antes da gente começar a entrar no assunto das diferenças, a gente tem que entender a estrutura de negócios tanto no Brasil quanto no Canadá. Enquanto no Brasil você tem as estruturas de empresa para você constituir, que vai no MEI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma empresa limitada, uma sociedade anônima. No Canadá você tem uma estrutura similar, mas seria uma sole proprietorship, que seria similar a uma MEI, mas com uma pessoa só, como o nome já próprio diz. Seria uma partnership, que seria uma sole proprietorship, mas com dois partners, dois sócios, vamos dizer assim, ou mais. Ou seria você incorporando. Uma corporation seria similar a uma sociedade anônima no Brasil, similar na forma, mas ela é simples, a questão fiscal tributária, não tão densa, não tão robusta como no Brasil. Então, basicamente, essas são as estruturas, seja no Brasil ou no Canadá. E quando você vem incorporar no Canadá, muitas pessoas fazem questionamento: quanto eu pago de imposto no Brasil? Quanto eu pago no Canadá? E são situações super distintas de cada país, porque cada país tem sua legislação tributária, cada país tem os seus impostos. É claro que, basicamente, no Canadá, a gente tem basicamente um imposto, que é o que mundialmente se chama Imposto sobre o Valor Agregado. Mas no Canadá é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto ele é um valor fixo a nível federal, e a parte provincial, a parte do estado, ele varia de estado para estado, de província para província. Basicamente, na província de Ontário, o imposto é harmonizado, ou seja, a parte federal e a provincial são cobradas juntas, e a alíquota é de 13%. Então, basicamente, qualquer tipo de produto que você adquira, qualquer tipo de serviço que você contrate, incide a alíquota de 13% em cima do valor final. Então, basicamente, lógico que a gente tem imposto de importação, alguns outros impostos, mas no dia a dia de uma empresa, basicamente, esse é o imposto que incide sobre as atividades de negócios da empresa, seja uma empresa de serviço, seja uma empresa comercial. E você, lá no final do ano, você tem o imposto de renda, o corporate tax, no caso de uma corporation. Mas voltando um pouquinho, antes da gente avançar nessa questão, é importante a gente ter algumas informações antes da abertura. O corporate tax, uma corporation, ela é uma formidável estrutura para você iniciar seu negócio no Canadá, só que ela tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem é a proteção patrimonial. Então, quando você empreende através de uma corporation, a corporation é uma entidade separada da pessoa física, vamos dizer assim, do indivíduo, e qualquer problema que você tenha nessa corporation, ela não avança sobre os seus bens pessoais. Então, se você tem um imóvel, você tem seus investimentos, se você tiver qualquer problema nessa empresa, nessa corporation, isso não vai afetar os seus bens pessoais. Um outro benefício que tem para a pessoa que está incorporando, e 25% das cotas elas pertencem seja a um canadense ou um residente permanente, então essa corporation ela se beneficia do tax reduction, ou seja, uma redução de imposto. Então, normalmente uma corporation, seja comandada por não residente ou comandada por canadense ou residente permanente, ela paga 26,5% de corporate tax, ou seja, do IRPJ, vamos dizer assim, que no linguajar do Brasil, ela pagaria 26,5%. Mas, se ela tiver esses 25% de residente permanente ou canadense detentor das cotas, ela vai se beneficiar dessa redução e ela vai pagar nos primeiros $500 mil de lucro, que toda a tributação no Canadá não é igual não é em cima de faturamento, como ocorre no Brasil. A tributação no Canadá é em cima do net income, ou seja, basicamente do lucro. Tem alguns ajustes que faz ali, em cima do lucro e do taxable income, que algumas coisas entram, não entram, mas basicamente é em cima do lucro. Você pode ter esse benefício e pagar só 12,5%. Enquanto na pessoa física no Canadá,
Canadá, você pode pagar até 53%. Então, isso é um dos principais pontos que a gente tem aconselhado muito os empreendedores aqui no Canadá para eles tomarem essa decisão. Eu começo como sole proprietorship, partnership, já começo como corporation. Então a gente explica todas essas questões da sole proprietorship, da partnership, da corporation, para que o empreendedor possa tomar a melhor decisão. Por quê? Vamos lá. Como o corporation, ele tem esses benefícios, mas ele tem desvantagem também. Qual seria a desvantagem? O custo do contador é mais alto. Uma corporation, você tem uma série de obrigações. Você tem que gerar o financial statement, você tem que fazer o corporate tax, você tem que ter um acompanhamento através de um accounting software, de um software contábil, para ter todo esse acompanhamento do balance sheet, do profit and loss e tudo isso que é exigido pelo governo que você tem esse tipo de controle. Então, o custo do contador é mais alto. Mas, normalmente, lógico que isso não é uma certeza, é uma área cinzenta, mas normalmente, quando você tem um lucro acima de 40, 50 mil dólares, vale a pena você incorporar de qualquer jeito. Por quê? Porque com a economia de imposto que você tem numa sole proprietorship e numa corporation, essa economia, você paga esse custo maior de contador e ainda você tem um retorno, você tem ainda uma sobra. Por quê? Porque é comparar. Quando você tem mais ou menos 60 mil de imposto na pessoa física, você já está pagando aí mais ou menos uns 20, 25% de imposto. Enquanto numa corporation você pagaria 12,5%. Então essa diferença de alíquota em cima do valor do lucro, essa economia que você tem, você consegue pagar o custo do contador e ainda tem uma sobra. Então, esse é basicamente o principal argumento que a gente tem conseguido passar para os empreendedores para eles fazerem essa decisão. Agora, lógico, não, comecei um negócio, não tenho bens no Canadá, então não tenho problema de proteger meus bens, meu patrimônio, e comecei meu negócio, ainda não sei quanto eu vou faturar, não sei qual vai ser meu lucro, então não incorpore. Porque você vai ter um custo e você ainda não está preparado para assumir esse custo. Nesse caso, você pode abrir uma sole proprietorship se for só você, ou uma partnership se forem 2 pessoas ou mais, e você empreende, executa o teu negócio como sole ou como partnership. A diferença é que uma corporation é uma entidade separada, a sole proprietorship e a partnership não. Então, tudo que você fizer na partnership, seja o faturamento, seja as despesas, todos esses controles, eles serão reportados no seu Personal Tax Return. Se você é não residente, você tem que fazer uma inscrição do Individual Tax Number para você arquivar os seus impostos aqui no Canadá, e toda atividade dessas empresas, elas têm que ser reportadas no teu Personal Tax Return. Se você já for residente, você já tem o teu Social Insurance Number, então é só incluir isso, é um anexo à parte do teu Personal Tax Return para você incluir as informações do teu business. Então, essas seriam mais ou menos as diferenças da Sole, Partnership e Corporation. Enquanto no Brasil, basicamente, todas as estruturas de empresa no Brasil, elas são tributadas considerando o faturamento, seja no MEI, seja na Limited ou na Airly, mas aí você tem ali na microempresa algumas gradações de faturamento, mas também em cima de faturamento, seja já no lucro real. A única exceção é quando uma empresa está no lucro presumido, que é uma presunção de lucro. Então, pega o faturamento da pessoa, não deixa de ser em cima do faturamento também, presume que um percentual daquele faturamento é lucro e assim tributa a empresa. Então, basicamente, essas são as diferenças. Claro que no Canadá você tem um sistema mais direto, porque é em cima de lucro. No Brasil, você não tem só o imposto desses que eu falei, que seria da Airly, do MEI, do lucro real, do lucro presumido, que seria o imposto sobre o lucro. Aí você tem, dependendo da tua atividade, se você tem serviço, você vai ter o ISS. Se você é uma empresa comercial, você vai ter o ICMS. Aí o ICMS é por dentro, por fora. Então não é tão simples assim. Mas, lógico, com a ajuda de um profissional, você consegue empreender tanto no Brasil e no Canadá. E por fim, para a gente terminar, muitas pessoas me perguntam, vale a pena eu ter uma empresa brasileira e levar ela para o Canadá? Ou vale a pena eu abrir uma empresa no Canadá? Aí isso vai depender. A gente vai ter que fazer um planejamento tributário de todas essas situações, dos teus objetivos. Eu já tive casos que a empresa brasileira ela foi para o Canadá e ela empreendeu no Canadá. E eu já tive casos que foi mais interessante abrir uma empresa canadense, por conta daquilo que eu já falei, da redução de imposto, seja a pessoa
um residente permanente ou um canadense, ela tem um tax reductions como benefício. Então a gente vai ter que verificar caso a caso qual é a sua situação para te aconselhar melhor, te dar uma orientação melhor no seu caso. O que eu posso te dizer, agora sim, para a gente finalizar esse vídeo. Com certeza, você precisa de uma ajuda profissional, seja no Brasil, seja no Canadá, para você determinar qual é a melhor estrutura de negócio para você e qual é o melhor caminho para você seguir. Eu costumo falar que no Canadá conseguem fazer muitas coisas sozinho. Eu não vou dizer aqui, não, procura um profissional para fazer. Mas o profissional ele pode te aconselhar melhor. Você pode evitar de cometer erros que às vezes a correção desses erros, a correção desses passos em faltas que você possa vir a dar, ele sai mais custoso do que você contratar um profissional para te ajudar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que querem empreender no Canadá, tem qualquer dúvida referente a como funciona a questão de abrir uma empresa no Canadá. Compartilha com teus amigos e se inscreve no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.